Livro de 2 Reis, capítulo 23. O rei convocou à sua presença todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, profetas e todo o povo, pequenos e grandes. Leu então diante deles o texto completo do livro da aliança que fora descoberto no templo do Senhor. O rei, de pé na tribuna, renovou a aliança em presença do Senhor, comprometendo-se a seguir o Senhor, a observar os seus mandamentos, suas instruções e suas leis, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e a cumprir todas as cláusulas da aliança contida no livro. Todo o povo concordou com essa aliança. O rei ordenou em seguida ao sumo sacerdote Élcias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos porteiros que jogassem fora do templo do Senhor todos os objetos fabricados para o culto de Baal, de Aserá e de todo o exército dos céus. Mandou queimar fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, levando as suas cinzas para Betel. Despediu os sacerdotes dos ídolos que os reis de Judá tinham estabelecido para oferecer o incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém, assim como os sacerdotes que ofereciam incenso a Baal, ao sol, à luz, aos sinais do zodíaco e a todo o exército dos céus. Mandou tirar do templo do Senhor o ídolo Aserá, e levá-lo para fora de Jerusalém, para o vale do Cedron, onde o queimaram. Depois de tê-lo reduzido a cinzas, mandou-as lançar sobre os sepulcros do povo. Destruiu os apartamentos das prostitutas que se encontravam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam vestes para Aserá. Convocou todos os sacerdotes das cidades de Judá, profanou os lugares altos onde os sacerdotes tinham oferecido incenso, desde Gabaá até Bersabeia. Destruiu o lugar alto das portas, à entrada da casa de Josué, prefeito da cidade, que ficava à esquerda de quem entra na cidade por essa porta. Entretanto, os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam somente dos pães ázimos no meio dos seus irmãos. Profanou também Tofete no vale de Ben-Enom, a fim de que ninguém fizesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha em honra de Moloque. Fez desaparecer também os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada do templo do Senhor, junto do pavilhão do eunuco Natã-Meleque, no recinto, e queimou os carros do sol. O rei destruiu os altares que tinham sido construídos pelos reis de Judá no terraço da câmara superior de Acás, e os que Manassés tinha levantado nos 2 átrios do templo do Senhor. Quebrou-os, levou-os dali e lançou as cinzas deles na torrente do Cedron. O rei profanou igualmente os lugares altos situados defronte de Jerusalém, à direita do Monte da Perdição. Salomão, rei de Israel, tinha-os levantado em honra de Astarte, ídolo abominável dos sidônios, de Camus, ídolo abominável dos moabitas, e de Melcom, ídolo abominável dos amonitas. Quebrou as estátuas, cortou os ídolos aserás e encheu o lugar com ossos humanos. Destruiu também o altar de Betel, e o lugar alto que tinha edificado Jeroboão, filho de Nabate, que arrastara Israel ao pecado. Ele os destruiu, queimou e reduziu a cinzas o lugar alto, incendiando igualmente a Aserá. Josias, olhando em torno de si, viu os túmulos que havia sobre a colina. Mandou buscar os ossos dos sepulcros e queimou-os no altar. Esse altar foi assim profanado, segundo o oráculo que o Senhor tinha proferido pelo homem de Deus, que havia predito essas coisas.
E o rei perguntou: que monumento é esse que eu vejo? Os habitantes da cidade responderam-lhe: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e que predisse tudo o que fizeste ao altar de Betel. Deixai-o, disse o rei, e que ninguém mexa em seus ossos. E os seus ossos ficaram intactos, assim como os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Josias destruiu assim todos os santuários dos lugares altos que se encontravam nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham edificado, para a grande cólera do Senhor. Fez deles o que tinha feito do altar de Betel. Matou todos os sacerdotes dos lugares altos que ali havia, e queimou sobre esses altares ossos humanos. Depois voltou para Jerusalém. O rei deu esta ordem a todo o povo: celebrareis a Páscoa em honra do Senhor vosso Deus, segundo as prescrições do livro da aliança. Jamais se celebrou Páscoa semelhante, desde a época dos juízes que tinham regido Israel e durante todo o tempo dos reis de Israel e de Judá. Essa Páscoa foi celebrada em honra do Senhor em Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias. Josias acabou também com os necromantes, os adivinhos, os terafins, os ídolos e as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, pois queria obedecer às prescrições da lei, tais quais figuravam no livro que o sacerdote Élcias descobriu no templo do Senhor. Não houve jamais, antes de Josias, um rei que se convertesse como ele ao Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, seguindo em tudo a lei de Moisés. Nem depois dele houve outro semelhante. Contudo, por causa dos crimes com que Manassés o tinha irritado, o Senhor não abrandou a violência de seu furor contra Judá, porque tinha dito: expulsarei também Judá para longe de mim, como rejeitei Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém que escolhi, e o templo do qual eu disse: aqui residirá o meu nome. O restante da história de Josias, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Necal, rei do Egito, subiu contra o rei da Assíria, na direção do Eufrates. O rei Josias saiu-lhe ao encontro, mas foi morto pelo faraó em Meguido, logo no primeiro combate. Seus servos transportaram seu cadáver num carro de Meguido a Jerusalém e o sepultaram em seu túmulo. O povo elegeu então Joacás, filho de Josias, que foi ungido e aclamado rei em lugar de seu pai. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amital, filha de Jeremias, natural de Libna. Fez o mal diante do Senhor, assim como tinham feito seus pais. O faraó Necal acorrentou em Rebla, na terra de Emate, de modo que ele não reinou mais em Jerusalém, e impôs à terra uma contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O faraó Necal estabeleceu Eliacim, filho de Josias, no trono, em lugar de seu pai Josias, e mudou-lhe o nome para Joaquim. Quanto a Joacás, foi levado para o Egito, onde morreu. Joaquim deu ao faraó a prata e o ouro exigidos, mas para fornecer o peso estipulado, exigiu do povo, fixando a quantia que cada um devia pagar, e levantou essa contribuição de ouro e de prata para dar ao faraó Necal. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar. Reinou durante 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebida, filha de Fadaías, natural de Aruma. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito os seus pais.